Olá, seja bem-vindo à terceira edição do programa Reportagem da Semana. É sempre um prazer estar aqui deste lado para lhe fazer companhia todas as sextas-feiras na Girassol. Hoje viajaremos entre letras e suor, entre sonhos e realizações. Na primeira parte, a jornalista Edna Firmino levar-nos só existe quando partilhado. Há um movimento de jovens que resiste à aridez do saber, à falta de livrarias e de bibliotecas, à carestia do livro. Estão nas cidades e também nos bairros. Esta teimosia destes novos tempos, o amor pela leitura que cresce com o virar de cada página, é um sinal de que, afinal, o sonho persiste, sobretudo quando narrado em letras. E uma vez que se começa, entra-se para um mundo verdadeiramente infinito. E na segunda parte, enfrentaremos uma realidade triste e dura. O distanciamento precoce dos livros. Afinal, estamos a falar sobretudo de jovens. Para já, vamos caminhar entre os livros. Em tempos de velocidade, telas e estímulos constantes, parar para ler um livro parece ser coisa de outra época. Mas existe uma geração que insiste, ou melhor, teima em manter vivo o gosto pela leitura. São jovens que desafiam o ritmo apressado da sociedade. Eles são conhecidos como os teimosos da literatura. Entendo que a teimosia aliada à curiosidade é uma das formas de descobrirmos o mundo, né? Sim, o mundo não gosta dos teimosos, mas os teimosos devem existir para que o mundo realmente mude. Porque desistir é importante, porque precisamos recarregar as nossas baterias ou focar as nossas lutas para outras coisas. Mas ser teimoso quando acreditas numa coisa, quando acreditas que o que fazes pode causar mudanças, é das melhores decisões que nós podemos tomar, e é isso. Lidiane, de 15 anos, é assídua nesta biblioteca, situada no Zango 2. Mesmo com a rotina cheia, ela separa um tempo do dia para a sua leitura. Livro é literatura, livro é comunicação social, livro é aprendizagem geral. Gosto de ler, da primeira à última página. Já foi uma boa experiência. Normalmente é livro que tem a ver com histórias infantis. Gostei. Livros bíblicos, com certeza. O livro pode ser grande, mas não devemos desistir de ler, porque no princípio pode ser aborrecido, mas depois vai ver que há coisas interessantes no livro. Os jovens têm redescoberto o prazer da leitura, muitas vezes de forma autônoma e num ambiente pouco comum. É aqui onde entram as bibliotecas comunitárias com objetivos bem definidos. O amor pelos livros começa exatamente com o amor em relação ao professorado. Portanto, sou professora há sensivelmente 15, 16 anos. Primeiro foi de tamanha estranheza, porque as pessoas não entendiam como é que alguém, de repente, decide sentar-se à rua não para vender livros, mas para oferecer leitura de borla. Portanto, muitas narrativas foram inventadas sobre a atividade, sobre mim, mas depois fomos vencendo todos esses preconceitos, porque aos poucos fomos colocando na cabeça das pessoas, fundamentalmente aquelas que moravam à volta do espaço onde nós montávamos o cenário, e começaram a perceber que era uma biblioteca, que ali se estava a formar e que a pouco e pouco foi ganhando uma estatura maior que é essa que temos hoje. Sempre gostei de livros, mas infelizmente não temos muito acesso. O acesso aos livros é difícil porque os livros são caros, e da zona de onde eu venho era ainda mais difícil. Eu descobri que a minha prima pertencia a um clube de leitura e ela ia todos os sábados, quase todos os sábados, a esses encontros. Eu pedi que ela levasse-me para o clube de leitura. E foi aí que a história começou, né? Foi aí que eu conheci a VPA, conheci o clube de leitura. Não é bem os jovens não gostarem de ler. É sobre ter acesso a espaços de leituras, é sobre ter acesso a informações, né? E nós, como jovens, precisamos difundir informação para as nossas comunidades. Temos que ser o elo de inclusão, o elo de aconchegamento para os outros, né? Descobrimos, por força da leitura, um universo infinito que cabe nas nossas mãos. Então, não podemos tê-lo simplesmente
simplesmente como nós. Eu sou humano e acho que como humanista não poderia ser egocentrista, né? Ter um universo infinito comigo só. A leitura deixou de ser uma atividade solitária e passou a ser algo compartilhado e discutido em grupo nos famosos clubes de leitura. A Biblioteca Contra a Ignorância tem o privilégio de ter 2 clubes de leitura. Um infanto-juvenil, que nós designamos como o berço, e o outro para adulto, designado como Handman Clube de Leitura. O clube de leitura infantil, por exemplo, reúne-se estrategicamente para poder estudar uma obra, trabalhá-la e depois manter o contacto com o autor da mesma. Já o clube de leitura dos adultos, o Handman, tem um formato diferente. Portanto, cada um lê em sua casa e depois reunimos num dia marcado para podermos discutir a obra, muitas vezes sem o autor, algumas vezes com o próprio autor. Os clubes de leitura foi a primeira manifestação da instituição como tal, em 2011, com a fundadora, que tinha os seus livros pessoais e criava uma roda de leitura, um clube de leitura com os seus livros pessoais. Depois evolui para a biblioteca e se cria uma rede de clube de leitura que sustenta essas bibliotecas. O desejo por promover o gosto pela leitura não aceita barreiras. Por isso, as bibliotecas têm feito um esforço diferenciado para se adaptar à nova geração de leitores. Nós somos teimosos e acreditamos que o livro físico ainda continua a ser o formato de livro mais lido, né? Porque ele ultrapassou séculos e séculos até chegar aqui. Já foi queimado, bibliotecas no mundo já foram queimadas para acabar e extinguir os livros. Mas eles têm um poder muito mítico e histórico, que as pessoas sempre vão querer ler um livro, mesmo com acesso mais rápido, mesmo com o avanço da tecnologia. Então a tecnologia é bem-vinda, mas ainda eu acredito na teimosia do livro físico, né? Sabemos também que há muita gente que tem dificuldades e tem pouca familiarização com livros físicos. Então nós damos esta possibilidade das pessoas terem acesso aos livros digitais através de bibliotecas virtuais. Existem muitas por aí. O mesmo acontece comigo. Existem livros que nós não temos, que não aparecem no nosso mercado. Livros científicos, livros literários, que são muito raros e difíceis. Então, através da internet, dos nossos celulares, ou telefones, nossos telefones, tablets e computadores, nós podemos acessar a esses sites, a essas bibliotecas e ter acesso aos livros. A Biblioteca Contra a Ignorância tem feito esse exercício, porque muito dificilmente, se nós só abríssemos as portas e deixássemos aqui os livros, teríamos aqui as pessoas. Então nós tivemos de adotar uma série de medidas para que as pessoas se sentissem convidadas a entrar para o nosso espaço. Daí agregarmos outras atividades para além da leitura que convoquem todos os outros leitores. Por exemplo, há crianças e há utentes que só entram para esse espaço porque gostam de xadrez. Apesar dos avanços, o país ainda enfrenta desafios. A falta de acesso a livros de qualidade, a baixa presença de bibliotecas e também de livrarias dificultam o contacto regular com a leitura. Enquanto não houverem políticas que massifiquem, por exemplo, o acesso ao livro, sobretudo para as comunidades mais carentes, enquanto não houver espaços de acesso ao livro gratuito, sejam nas escolas, sejam nas comunidades, nas administrações públicas, sejam em qualquer lugar em que as pessoas possam estar tranquilos, nós ainda vamos ter muito problema em relação a isso. Porque o problema real não é os jovens não gostarem de ler, é a falta de políticas públicas, a falta de espaços, o preço do livro e a dificuldade do acesso ao livro. Quando falo ler, é ler no verdadeiro sentido da palavra. Foi Vida Verdadeira de Domingos Xavier, de Landino Vieira. Foi no ano de 2017. Mais uma vez, a questão do professorado vem à tona.
Tal como disse, sou professor de língua portuguesa e a necessidade de encontrar uma solução para a acusação reiterada de que os alunos não leem e não sabem escrever levou-me a entender que os alunos não têm muita culpa assim neste facto. Por quê? Porque vivem em zonas onde não há bibliotecas, estudam em escolas onde não há bibliotecas e, infelizmente, o assunto livro não é presente nas famílias. Falta espaços próprios para proporcionar leitura aos jovens e apoio, né, daqueles que respondem ou que sentam-se no cadeirão máximo do nosso país, né? Porque hoje por hoje temos jovens com iniciativas brilhantes e esses jovens não são tidos nem achados, porque os jovens simplesmente começam como um elo de inclusão e é de interesse de alguém buscar soluções, criar medidas sustentáveis para que os jovens tenham acesso aos demais variados recursos. As bibliotecas, sejam elas de rua ou comunitárias, têm um envolvimento muito direto com as comunidades. A biblioteca tem um papel muito fundamental na comunidade, pois ela fomenta o espírito de leitura, a aprendizagem contínua, fomenta o envolvimento, o engajamento comunitário, é mais um espaço de referência que traz esperança, que traz harmonia e, sobretudo, também um pensamento crítico sobre a realidade que se vive a nível local. As bibliotecas ao ar livre são um convite para os jovens sentarem, relaxarem, enquanto ouvem as histórias contadas pelo mestre mudo. As bibliotecas ao ar livre ajudam bastante. Muitos dos nossos membros dos clubes de leitura vieram até nós por causa das atividades que fizemos com a nossa biblioteca móvel. Quando nós levávamos as bibliotecas móveis para os espaços públicos, deixávamos lá com os bibliotecários os livros à disposição. Os jovens se interessavam, sentavam, falavam conosco sobre literatura, queriam saber mais sobre nós e nós encaminhávamos os jovens para os nossos clubes de leitura e hoje muitos deles são formados em biblioteconomia graças a essa frequência com que nós levamos às bibliotecas móveis. A apresentação de livros com temas que abordam as vivências dos jovens, como identidade, amizade, amor, desafios sociais e diversidade, atrai cada vez mais gente para o mundo do amor às letras. Penso que o primeiro passo é despertar o interesse neles. Isso pode-se fazer de várias formas. As pessoas têm preferências, né? Às vezes me perguntam, Josias, me sugira um livro, me incute o gosto pela leitura. E eu tento saber o que é que a pessoa gosta. Há pessoas que gostam de esporte, por exemplo. Tem livros sobre esporte, quer seja técnico ou literário. Então, se calhar devíamos ter um trabalho de fomentar o gosto ou entender o que é que a pessoa gosta, para depois, com base nesse gosto, influenciarmos a leitura. Tem vários livros, tem livros sobre tudo. Nós precisamos ter cada vez mais espaços de acesso livre e gratuito de leitura, para que as pessoas possam ter o primeiro contato com o livro, porque antes da leitura, o contato com o livro é um momento crucial. E saber que eu tenho próximo à minha casa, tenho na minha comunidade, tenho na minha escola, tenho no largo, uma biblioteca, é um motivo uma razão muito grande para chamar os jovens à leitura. Para quem quer começar a ler, a dica é simples. Para quem pretende começar a ler, comece a ler, hoje e agora. Comecem a ler. Não é coisa para se adiar, não é coisa para se planificar tanto assim. Portanto, decida a tua meta, decida o tempo, decida o local, só não adie. Nesta jornada de promoção de leitura, nem tudo são flores. A maior dificuldade que temos cinge-se no âmbito financeiro. Portanto, é um projeto de âmbito filantrópico, sem caráter financeiro, e nós temos que ter aqui gente, fundamentalmente jovem, para poder manter o espaço aberto e atender os utentes que aqui ocorrem. Nós não temos financiamento, não temos patrocínio e vamos fazendo uma ginástica com os nossos próprios recursos para podermos manter as atividades e podermos continuar, tal como nós dizemos, com a luta contra a ignorância. Os livros mais procurados são os livros da área da saúde,
livros da área da autoajuda, gestão e educação financeira, poesia. O preço dos livros preocupa, mas não é impedimento para quem quer viajar sem dar sequer um passo. Os mestres mudos existentes nas bibliotecas despadronizadas no bairro Bela Vista, Visão, Propósito e Ação VPA no Benfica, Contra a Ignorância no Rangel e a Comunitária do Zango 2 formaram acervos por meio de doações. A missão prossegue e toda a contribuição continua a ser bem-vinda. Afinal, conhecimento nunca é demais. Conscientemente teimoso, propositadamente teimoso, porque eu entendo que a teimosia aliada à curiosidade é uma das formas de descobrirmos o mundo, né? São teimosos, sim, mas são teimosos por um bom motivo. Acreditam que ler ainda é uma forma de mudar a si mesmos e o mundo ao seu redor. Com os livros aprendemos inúmeras coisas e, atenção, viajamos sem sair do lugar. É com esta matéria que vamos ao intervalo. Volte conosco. Até já. Saudações renovadas. Continue conosco porque depois dos mergulhos em mares de letras, temos para esta segunda parte a outra face da história, o que motiva os resistentes que acabamos de ver. Há muitos meninos que abandonam a escola no nosso país. As razões são muitas, mas a certeza pode ser apenas uma. Estes meninos abandonam precocemente parte do seu futuro. A reportagem que veremos a seguir é também uma chamada à reflexão de todos, porque para construir uma sociedade melhor na questão da instrução, ninguém deve ser deixado para trás. O Alberto Capitão mostra-nos pedaços de vidas que se perdem do futuro. Pretendo voltar a estudar, mas de momento não sei quando eu vou fazer isso. Eu só parei de estudar na terceira classe. Fiquei 3 anos sem estudar, por isso que eu estou tanto assim mesmo atrasado. É um problema real. Em alguns países, como é o caso de Angola, o abandono precoce da atividade escolar é mais verificado no meio rural. Dados do Ministério da Educação indicam que no meio rural, pais retiram os filhos da escola para a prática da agricultura, pesca, pecuária e outros. Já nos centros urbanos, como é o caso de Luanda, muitas crianças trocam a escola pelos mercados e, em alguns casos, pelas oficinas de mecânica. 8ª classe, mesmo atrasado. Por causa da dificuldade da minha mãe, fiquei 3 anos sem estudar. Na universidade, o curso que eu quero de fazer é informática. O abandono escolar não só compromete o futuro individual das crianças, adolescentes e jovens, como representa um obstáculo para o desenvolvimento socioeconômico de um país que se quer avançado. Ele tem apenas 12 anos de idade. Foi obrigado a deixar a escola porque a mãe já não tinha como pagar. Até a terceira classe, a matemática era a sua disciplina de eleição. Eu sou sexto letra. Então, de matemática, eu estudo do meio. Na matemática, como me mandavam aí no quadro, para começar a escrever qual o resultado que vai dar. No processo de ensino e aprendizagem, há um elemento que não pode, em momento algum, parar no tempo. Este é o professor, que nos dias que correm deve ser mais do que um transmissor de conhecimentos. Mbunga Miguel é professor com mais de 10 anos de trabalho. Ele dá a mão à palmatória e diz que o abandono escolar é, em alguns casos, motivado pela postura de muitos docentes. O professor terá que levar lições de vida, tem que ser um agente inspirador, primeiro como ser humano, depois como profissional. Então, o investimento também aqui para o Ministério da Educação passa em formar mais os professores a serem mais humanos. O que se sabe é que até 2022 estes números rondavam os cerca de 50% para o interior do país.
Quanto aos grandes centros urbanos, como é o caso de Luanda, os números rondavam os 15%, de acordo com o Ministério da Educação. Entre as causas do abandono escolar, destacamos as seguintes: desestruturação familiar, causada por divórcio, dificuldade financeira, elevado número de filhos, gravidez precoce e ainda casamentos prematuros, o uso de álcool e outras drogas, a entrada precoce no mundo do trabalho e do dinheiro podem também ser apontadas como causas do abandono escolar. Quando a criança não vai à escola, ela não está preparada para as intempéries da vida. O saber ler, o saber ser e o saber fazer fazem parte da vida e do desenvolvimento do ser humano. A Provedoria de Justiça, as associações vão divulgando a necessidade das crianças não serem exploradas e não fazerem trabalhos forçados nem trabalhos de adultos. Aos 16 anos, Márcia Paciência deixou a escola por causa de uma gravidez precoce. Tenho 21 anos de idade, parei de estudar em 2020, porque estava grávida, não tenho a possibilidade de estudar e tenho vontade de estudar de novo. Voltamos ao princípio da reportagem para lhe contar que o jovem Rosário Pinheiro foi obrigado a deixar precocemente a escola por dificuldades financeiras da sua família. 4 anos depois, e com a chegada da pandemia em Angola, isto em 2020, o nosso entrevistado viu uma oportunidade de voltar à escola. Começou a vender e, com os rendimentos, sustentar o sonho da formação académica. Com o meu bocado de dinheiro, eu consigo economizar. Ajudo minha mãe, outro pego também, é que aumento o negócio para que não possa ir abaixo. E outro dinheiro é que pago também a minha propina. Gostaria de ser um empresário, eu quero fazer coisa de empreendedorismo. É aqui onde Jerônimo Ngunza passa a maior parte do dia. Há 4 anos, sensivelmente, o adolescente quase que se perdia em caminhos menos positivos. E para o afastar das más companhias e até, quem sabe, do consumo de drogas e bebida alcoólica, o seu pai decidiu encaminhá-lo para esta oficina. Por enquanto, aprende a trabalhar como bate-chapa e mecânico. Parei de estudar porque o meu pai me disse que tenho que aprender a profissão. No momento eu não entendi, mas depois comecei a compreender, porque é algo bom, vai me ajudar também com o tempo. Para mim, deixar a escola e os colegas foi muito difícil. Eu gostaria de fazer construção civil. Domingas Capitia, residente na Coop A, em Viana, que por falta de dinheiro e por ser mãe solteira, tem 2 filhas fora do ambiente escolar. 18 anos está 10ª, não tem possibilidades. A de 16 está a estudar 8ª. Também já está 2 anos, nunca foi à escola, porque não tem possibilidade de pagar. Não estou a trabalhar, não estou a vender. Em Angola, está em andamento desde 2022 o Programa de Empoderamento das Raparigas e Aprendizagem para Todos, PAT2, uma iniciativa lançada pelo Presidente da República, João Lourenço. O PAT2 propõe ações que visam a promoção da educação sexual e saúde reprodutiva das mulheres e raparigas, com enfoque na prevenção da gravidez na adolescência. E é assim que se faz o mundo, é assim que se molda a vida, a memória e a história. Estas foram as propostas para o programa de hoje. Despedimos-nos agora, prometendo voltar na próxima semana, abrindo mais janelas para a realidade do nosso mundo e das pessoas que o fazem acontecer. Já sabe que a reportagem da semana é exibida todas as sextas-feiras aqui na Girassol, onde o futuro é agora. Boa noite.